Olá a todos e a todas, estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez a gente vai falar sobre função quadrática, tá? Aqui nós temos a definição do que seria função quadrática. A gente chama de função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função definida nesses conjuntos dos reais, dada pela lei de formação f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c, que são os coeficientes, são números reais e o a ele tem que ser diferente de zero, tá? Porque se o a for zero, esse termo aqui ele meio que vai desaparecer. Então, se ele vai desaparecer, ela deixa de ser uma função do segundo grau. Aqui eu tenho dois exemplos. Aqui eu tenho f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5, onde o coeficiente a é 2, coeficiente b é 3 e o coeficiente c, que é o termo independente, é 5. Aqui eu tenho uma outra função g de x, onde o coeficiente a é menos 1, o coeficiente b é 4. O gráfico de uma função do segundo grau, ele é chamado de parábola. Tá? E aí, ele vai ser definido se essa parábola ela vai ser voltada para cima ou voltada para baixo a partir do seu coeficiente a. Se o coeficiente a aqui ele for maior que zero, a gente diz que essa função ela é crescente. E se ela é crescente, o gráfico dessa parábola ele vai ter uma concavidade voltada para cima, tá? Ele vai ter uma concavidade voltada para cima. A concavidade é justamente essa abertura, tá? Que há entre ele aqui. Se a função, o coeficiente a, ele for menor que zero, a gente diz que essa função ela é decrescente. Decrescente, tá? E, consequentemente, ela vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo, certo? Então, ela vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, ó, quando a função ela é crescente, a gente vai ter essa concavidade aqui, ó, essa abertura voltada para cima, e quando ela é decrescente, a gente vai ter essa concavidade aqui voltada para baixo. Agora a gente vai falar sobre raízes da função do segundo grau. Primeiramente, o que é que são as raízes da função, tá? A raiz da função são justamente os pontos onde a parábola intersecta o eixo x, tá? Então vou colocar aqui, ó, pontos onde a parábola intersecta o eixo x. O eixo x. Para a gente determinar essas raízes, tá? Que também pode ser chamado de zero da função. Então, sempre que eu falar de raízes ou zero da função, a gente está se referindo à mesma coisa, tá? E o zero da função, a gente sabe que é o valor da função quando y é igual a zero, tá? Então, a gente vai ter aqui, para a gente encontrar as raízes de uma função de segundo grau, primeiramente a gente deve fazer o mesmo processo que a gente utiliza para resolver uma equação do segundo grau, tá? A gente vai ter, nós vamos calcular o nosso discriminante delta, que é dado por b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E depois que a gente achar o nosso discriminante delta, a gente faz o nosso x', que é menos b, mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. E também a gente faz o nosso x duas linhas, que é para encontrar a segunda raiz, menos a raiz de delta sobre 2a. Então, para a gente poder encontrar as raízes da função de segundo grau, a gente primeiramente encontra o nosso discriminante delta e em seguida acha as duas raízes da nossa função, tá? Agora vamos aqui ficar atentos a uns pontos. Quando o nosso discriminante ele é maior que zero,
nós vamos ter o quê? Nós vamos ter duas raízes reais e distintas, tá? Nós vamos ter duas raízes reais e distintas. E aí, o que é que isso significa aqui pra gente, analisando aqui o gráfico? Significa que, por exemplo, se eu tiver aqui uma função crescente com a maior que zero, o meu gráfico ele vai tocar o eixo x em 2 pontos, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Então, se eu tenho aqui uma parábola, e se o meu delta é maior que zero, ó, significa, vamos dar um zoom aqui, que ela vai tocar o eixo x em 2 pontos, tá? Esses 2 pontinhos aqui são justamente as raízes da nossa equação, ou da nossa função do segundo grau, tá? Quando o delta for menor que zero, e no caso, quando o delta for maior que zero, e o valor de a, por exemplo, for menor que zero, né, a função ela for decrescente, nós vamos ter o quê? Ó? A nossa função ela vai ser uma parábola mais ou menos nesse estilo aqui, e ela também vai interceptar o eixo x em 2 pontos, tá? Quando o delta é igual a zero, aí eu vou fazer os mesmos casos. Quando ela for crescente, quando a função for crescente, e aqui quando a função ela for decrescente. Quando o delta é igual a zero, pessoal, significa que o nosso gráfico ele vai ter apenas uma raiz real, tá? Nós vamos ter apenas uma raiz real. Alguns livros costumam dizer duas raízes reais e iguais. Só que como os valores são iguais, a gente só considera uma raiz, tá? E aí o nosso gráfico, ele seria algo mais ou menos assim, ó. Peraí. Deixa eu consertar aqui. O nosso gráfico, ele ficaria algo mais ou menos assim, ó. Ele iria interceptar aqui o eixo x em apenas um único ponto, já que a gente só tem uma raiz, então ele vai tocar o eixo x em apenas um único ponto. Quando a função for decrescente, vai acontecer o mesmo caso, tá? Nós vamos ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Deixa eu posicionar ele aqui. Ó, nós vamos ter um gráfico mais ou menos assim, ó. A nossa função, ela vai tocar apenas em um ponto, tá? Do eixo x. E quando o delta for menor que zero, nós não teremos raízes reais. Não teremos raízes reais. Ou seja, o nosso gráfico, quando a função ela for crescente, e aqui quando a função ela for decrescente, o nosso gráfico ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Quando for crescente, ó, observe que a parábola ela não toca em nenhum canto do eixo x. E quando ele for decrescente, ele vai ficar algo assim também, tá? Ele não vai tocar o eixo x em nenhum ponto, certo? Então, nós vamos ter esses 3 casos. Quando o delta for maior que zero, o gráfico toca em 2 pontos do eixo x. Quando o delta for igual a zero, só vai tocar em um ponto. E quando o delta for menor que zero, nós não teremos raízes e, consequentemente, o gráfico ele não toca no eixo x, tá? Vamos avançar agora para a parte de coordenadas do vértice. Ó, pessoal, nas coordenadas do vértice, eu vou trazer para vocês aqui a demonstração, entender o que são coordenadas do vértice, tá? Primeiramente, ó, observe que esse gráfico aqui, ó, é uma função crescente, tá? Onde o a é maior que zero. Consequentemente, ela toca o eixo x em 2 pontos. O que seria o vértice dessa função? O vértice dessa função é o ponto que divide
essa parábola exatamente ao meio, tá? E as coordenadas desse ponto, elas recebem o nome de x do vértice, que vai estar associada ao eixo x, e ela recebe também o nome de y do vértice, tá? Então, esse pontozinho aqui é o que a gente chama de vértice da função. E as coordenadas dele são dadas pelo x do vértice e pelo y do vértice, tá? Esse valorzinho aqui é o nosso x', né? E esse aqui é como se fosse o nosso x duas linhas, ou vice-versa, tá? A ordem não interfere. Então, para a gente encontrar essas coordenadas do vértice, eu vou fazer aqui uma demonstração da seguinte forma, tá? Pessoal, se esse vértice, esse x do vértice aqui, ó, é o pontozinho que está exatamente ao meio entre as duas raízes da nossa função, significa o quê? Que ele vai ser o ponto médio dessas duas funções. E como é que a gente faz para calcular o ponto médio entre duas funções, ó? A gente soma esses dois pontos e divide por 2. A gente calcula a média entre eles, ó. Então, o x do vértice ele vai ser igual ao x' mais o x duas linhas, e tudo isso dividido para 2. E aí, quem é o nosso x' e o nosso x duas linhas? O x' é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Aí, mais o meu x duas linhas é menos b. Vou colocar assim entre parênteses, tá? É menos b menos a raiz de delta também sobre 2a. E tudo isso aqui, ó, vai ficar dividido por quanto? Ó? Por 2, tá? A gente pode perceber aqui, ó, que o nosso x do vértice ele vai ficar assim, ó. Observe que eu tenho aqui, ó, um x do vértice, uma raiz de delta positiva, e eu tenho aqui uma raiz de delta negativa. Então eu vou poder eliminar, ó, porque como os denominadores são iguais, isso aqui vai ficar assim, ó. Aqui embaixo nós vamos ter o 2a e vamos repetir tudo que está em cima. Então vai ficar menos b mais a raiz de delta. Aqui, ó, jogo de sinais, mais com menos, menos b. E esse mais com esse menos também fica menos, tá? Então, menos raiz de delta. E tudo isso aqui vai ficar dividido para 2, que a gente já pode também resolver, né? A gente tem uma divisão de fração. Sempre que não tem nada embaixo aqui do denominador, a gente considera 1. E a gente sabe que a divisão de fração, a gente repete a primeira. No caso, a primeira é toda essa fração que a gente tem aqui. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. E aí, resolvendo isso aqui, ó, a gente vai encontrar o quê? Observe que eu tenho um delta positivo, tenho um delta negativo. Isso aqui vai desaparecer. Então, eu vou ficar com menos b, vai ficar menos 2b sobre 2a, que vai multiplicar aqui, ó. Esse 2 vai ficar 4a, tá? Sobre 4a. Observe que essa fração dá para a gente simplificar ela, ó. Então, simplificando aqui por 2, a gente chega à conclusão que o nosso x do vértice vai ser 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar menos b sobre 2a. Então, essa fórmula aqui é a fórmula no qual a gente calcula o x do vértice, tá? Para encontrar o y do vértice, é só a gente pegar a nossa função, substituir o valor do x do vértice lá e, consequentemente, a gente acha o valor do nosso y. Então, é o que eu vou fazer mais aqui abaixo, ó. Pegando aqui a nossa função, vou pegar aqui a nossa função
Vou colar ela aqui embaixo. Deixa eu só dar uma... afastar isso aqui um pouco mais para cima. Pronto. Então, vou pegar aqui a nossa função, tá? Aí, vale destacar que f de x é a mesma coisa que y. Então, vou trocar isso aqui por y. Como a gente está procurando o y do vértice, eu vou botar yv. Certo? E aí, vamos resolver isso aqui, ó. Observe que no lugar do x eu vou colocar o nosso x do vértice, tá? Então aqui, ó, onde tem x, vai ser o nosso x do vértice. Então vai ficar assim, ó. Y do vértice vai ser igual a vezes o meu x do vértice, que é menos b sobre 2a, tudo isso elevado ao quadrado, mais b vezes o meu x do vértice, que é menos b sobre 2a, mais c. Ou seja, meu y do vértice vai ser igual, resolvendo aqui essa potênciazinha aqui dentro, né, e multiplicando por a gente vai ficar com b ao quadrado dá b elevado a 2, certo? Ó. Resolvi primeiro essa potência aqui, ó, b elevado a 2 está aqui, vezes ab ao quadrado. O 2a que está aqui embaixo, ó, elevado ao quadrado, vai ficar 4a ao quadrado. Multiplicando esse termo aqui, ó, b vezes menos b, fica menos b quadrado sobre 2a. E isso aqui mais c. Observe que para eu poder somar essa fração, todos os termos são o quê? Diferentes, tá? Os denominadores são diferentes. Então, fazendo o MMC desses três termos que estão aí embaixo, eu vou ter que... a gente vai ter que... eu posso cancelar aqui, né? Observe que eu tenho a elevado a 1 aqui, eu tenho a elevado a 2 embaixo. Então, eu posso cancelar esse e eliminar esse expoente. Sobra para a gente somente o 4a, né? Então, ó, nosso y do vértice vai ser... se eu fizer o MMC desses três valores, o MMC é o 4a. Aí a gente faz, ó, 4a dividido aqui por 4a dá 1. E 1 vezes b ao quadrado fica b ao quadrado. Aí menos 4a dividido aqui pelo 2a dá 2. 2 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. Duas vezes b ao quadrado, 2b, né? 2b ao quadrado. E aí aqui nós temos, ó, o 4a dividido por 1 dá 4a. E 4a vezes c, nós vamos ficar com 4ac. 4ac. Aqui observe que nós temos dois termos semelhantes, que é esse b ao quadrado menos 2b ao quadrado. Resolvendo eles dois, b ao quadrado menos 2b ao quadrado, sobra para a gente menos b ao quadrado, mais o 4ac. E tudo isso dividido por 4a, certo? Isso aqui vai ser o nosso y do vértice. Veja que esse cara aqui, ó, é muito semelhante a alguém que a gente conhece, né? Que é o nosso delta. A diferença é que esse sinalzinho aqui, ele é negativo e aqui ele está positivo. Mas eu posso fazer o quê? Ó? Eu posso colocar um sinal de menos em evidência. Então, nós ficaríamos com isso aqui, ó. O y do vértice. Eu vou colocar aqui um menos em evidência. E aí ficaria aqui b ao quadrado. Como esse sinal aqui está positivo, para que ele fique positivo na hora que ele fizer o jogo de sinais com esse menos aqui, é só eu colocar um sinal oposto, ó. Então, ficaria com menos 4ac. Por quê, ó? Menos b ao quadrado, ok. Menos aqui com menos daqui, ficaria o mais que está no termo original. Certo?
E tudo isso dividido por quanto? Ó? Por 4A. Observe agora, ó, que esse cara aqui, ele vale quem? Ó? O delta. Então, o nosso y do vértice, vou colocar aqui, ó. O nosso y do vértice, ele corresponde a menos delta sobre 4A. Certo? Então, o nosso delta, ele corresponde a menos delta sobre 4A. Então, a partir dessas duas fórmulas, a gente consegue encontrar as coordenadas do vértice da nossa função, tá? Então, nós conseguimos encontrar. Então, o nosso vértice aqui, ó, esse nosso vértice, ele ficaria assim, ó, as coordenadas. O x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, dessa forma, a gente calcularia essas coordenadas, tá? Um ponto que a gente deve observar aqui é que quando a nossa função ela é crescente, o nosso vértice está lá embaixo, tá? Esse valorzinho do nosso vértice, a gente chama ele de valor mínimo. Por que ele seria um valor mínimo? Porque a nossa função ela vem decrescendo, ela chega no menor valor possível e depois ela aumenta, tá? Então, o nosso y do vértice aqui seria o nosso valor mínimo. Se eu quero me referir à coordenada x desse valor mínimo, no caso o x do vértice aqui, a gente chama ele de ponto mínimo, certo? Seria o nosso ponto de mínimo. Já quando a nossa função ela for crescente, o nosso vértice está aqui, ó. Observe que ela está no ponto mais alto da trajetória da nossa parábola, certo? Quando a função é decrescente, né, como é o caso, a gente disse que esse aqui é o valor máximo da função. Por que é o valor máximo? Porque a nossa função ela vem crescendo, ela atinge o maior valor dela e depois ela cai. E aí o valor de x que está associado a esse valor máximo, que é o x do vértice nesse caso aqui, a gente chama de ponto de máximo. Certo? Tem essa pequena diferença entre esses valores. Ponto de mínimo, ponto de máximo. Agora, como é que a gente faz para finalizar aqui a nossa aula? Para determinar o conjunto imagem, tá? Aí só para relembrar, o domínio de uma função são todos os possíveis valores que x pode assumir, e a imagem é todos os valores que y pode assumir. Observe que quando a função ela for crescente, nosso vértice está aqui, ó. Os valores que y pode assumir seriam valores que estão aqui, ó, acima do meu y do vértice, tá? Observe que a função ela vai sempre se estender ao infinito, né? E observe que os valores que y vai assumir são valores que são maiores ou iguais ao y do vértice, ou seja, tudo que está daqui para cima e nunca o que está aqui para baixo. Então, a gente determinaria a imagem dessa função da seguinte forma. Então, a imagem dessa função aí seria igual y pertence aos reais, tal que o y ele teria que ser maior ou igual ao y do vértice, certo? Ou seja, ele pode ser pelo menos igual ao y do vértice, mas jamais ele pode ser menor que o y do vértice, certo? Então, esse aqui seria a imagem da nossa função.
E quando a função ela é decrescente? Mesmo caso, tá? Ó, observe que nosso y do vértice está aqui. O valor de y pode ser qualquer valor, no caso agora, que esteja daqui do vértice para baixo, nunca do vértice para cima, certo? Então, a imagem dessa função aqui seria y pertence aos reais, tal que y tem que ser valores menores ou iguais ao y do vértice. Então, só por exemplo, imagine que o y do vértice aqui, nesse caso aqui, seja 5. Se eu pego menos 5, né, no caso, que é negativo. Vamos supor que esse y do vértice aqui é menos 5. Se eu perguntasse, o menos 6 faz parte do conjunto imagem? Não, porque o menos 6 está aqui para baixo. E só fazem parte de valores de y para essa função, valores que estão do vértice para cima, certo? Então, valores que estão para baixo, eles não fazem parte da imagem dessa função, tá? Vou gravar mais uma aula para vocês, agora com exercícios. Espero que tenham compreendido. No mais, desde já agradeço a atenção, espero ter ajudado e até a próxima aula.